Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a este episódio de O Tempo com o Meteomira, hoje especialmente para acompanhar os próximos tempos e também para responder a algumas questões que foram adiantadas pelos nossos seguidores na página, com um desafio que foi lançado esta tarde pela própria Meteomira. Antes de mais, vamos começar obviamente pela chuva que se prevê para o fim de semana, sábado e domingo. Não será muita aquela que cairá, sobretudo no Baixo Alentejo e Algarve, apenas alguns aguaceiros no domingo. Como podem ver no sábado, entrada de precipitação, sobretudo nas zonas assinaladas pelas setas a preto, deslocação a partir já da madrugada e manhã de sábado, com a entrada ao início na zona da área metropolitana de Lisboa, região oeste, depois progressão também para a zona centro-norte e norte, e gradual deslocação também para o interior ao longo do dia. E na prática, estes acumulados de precipitação são, obviamente, num dia razoavelmente elevados, mas são muito fracos em termos de precipitação na região sul. Portanto, apenas alguns aguaceiros fracos e dispersos são esperados, provavelmente nas primeiras horas da manhã ou ao final do dia também, na região mais a sul do Tejo, neste caso. Falamos apenas nos distritos, provavelmente, de Évora, Porto Alegre e também Setúbal. Pouca ou nenhuma precipitação a sul do distrito de Beja, incluindo. Já no domingo teremos então uma situação bastante mais gravosa em termos de precipitação. Atenção à região norte e centro-norte, metade litoral, mas também pontualmente ao Alentejo. Teremos então alguns focos de precipitação forte, pode ser acompanhada por trovoadas localmente também intensas e precipitação que pode gerar acumulados bastante elevados em curto espaço de tempo. Risco, primeira situação de risco em termos de cheias rápidas no meio urbano, para a madrugada e manhã de domingo, principalmente nestas regiões aqui, em tons mais laranja, vermelho e principalmente do lilás. Atenção claramente ao Grande Porto, ao Minho, também obviamente à região de Aveiro, Viseu, zonas obviamente onde naturalmente chove com mais intensidade nestas situações. Onde é também tradicional a ocorrência de precipitação localmente forte é precisamente em Coimbra e, portanto, não está aqui fora desta zona. Choverá, assim, com a entrada pela deslocação das setas, mais uma vez, com a deslocação de sudoeste-nordeste. Teremos então precipitação também a deslocar-se para a região interior, com chuva em praticamente toda a região norte do Tejo. Já para depois, ao longo da tarde, evolução também de linhas de precipitação para a região sul, cada vez mais a sul, e teremos então também a possibilidade de algumas trovoadas, que já vou mostrar daqui a pouco, que podem disputar também aguaceiros localmente intensos no Alentejo. Aqui, obviamente, dúvidas na zona da posição desses mesmos aguaceiros, mas onde caírem poderão ser localmente intensos também e poderão provocar, obviamente, situações localmente de precipitação forte. Em termos de possibilidade de trovoadas, vamos ver o mapa do CAP, do índice de instabilidade. Conseguimos ver a partir da tarde, final da tarde e noite, a entrada de muito mais instabilidade na região da área metropolitana de Lisboa, região oeste, e depois deslocação para norte e para o Alentejo. Vamos mais uma vez colocar essa mesma deslocação. Isto é ainda durante o sábado, depois já algum CAP durante a madrugada, manhã, e depois a partir da noite cá está a entrada de CAP com deslocação para norte e depois progressivamente também para a região do Alentejo, onde pode ser também localmente fortes trovoadas já durante a final da manhã, início da tarde, na região do Alentejo. Sobre a região interior, obviamente que alguns aguaceiros e trovoadas podem também chegar à região interior, diria principalmente ao longo da noite de sábado para domingo e madrugada, isto na deslocação das linhas de instabilidade, mas à medida que as linhas forem avançando para território pelo interior adentro, vai diminuindo essa a mesma intensidade do CAP, vai diminuindo também essa mesma propagação e tendo em conta também o sentido de deslocação, eu diria que é menos provável a ocorrência de aguaceiros localmente mais fortes acompanhados de trovoadas. Trovoadas essas podem ocorrer principalmente na região da área metropolitana de Lisboa, oeste, depois litoral centro e litoral norte, já na madrugada e manhã de domingo, e depois mais da tarde na região do Alentejo, final da manhã e tarde na região do Alentejo.
O vento, o mapa da esquerda é o vento para o sábado, o vento que será um bocadinho mais forte no sábado, ventos maioritariamente do quadrante sul, neste caso sudeste. Temos aqui um vento sudeste que pode ser pontualmente forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas até aos 60, 70 km por hora, e que tenderá, obviamente, a diminuir um bocadinho também de intensidade. No domingo, apesar de menos vento, associado, lá está, à questão também das próprias trovoadas, possibilidade de algumas rajadas convectivas a acompanhar aguaceiros mais intensos, diria muito mais prováveis naquela região onde assinalei há pouco, a região do Grande Porto, também do litoral norte e centro-norte, e obviamente toda a região montanhosa entre Coimbra e a Guarda. Para as ilhas, temos aqui a chuva acumulada no sábado e a chuva acumulada no domingo, portanto, o que se espera em termos de precipitação vai essencialmente incidir sobre duas localidades, neste caso duas ilhas em particular, a Ilha da Madeira com o Funchal, um dia de bastante precipitação que será sob a forma de aguaceiros persistentes ao longo de grande parte do dia, com acumulados que podem ser localmente elevados, quer nas vertentes sul, quer nas terras altas, principalmente nas terras altas. Temos também a zona do grupo oriental dos Açores, que estará também sujeita à precipitação localmente intensa, ainda os efeitos da tempestade de Hipólito a fazerem-se sentir sobre o arquipélago dos Açores, e que trará não só esta precipitação intensa, mas também o vento, como já vamos ver mais à frente. No domingo, uma acalmia do estado do tempo nos dois arquipélagos, com muito menos precipitação, como se pode ver aqui pelos brancos, estão os brancos já nos Açores, muito menos precipitação no arquipélago dos Açores, ainda alguns aguaceiros ao longo da manhã, madrugada, manhã e tarde na região da Madeira, mas a diminuir de intensidade para final do dia e também de frequência. O índice de precipitação extrema é bastante elevado na Madeira. Neste caso, temos aqui, obviamente, o índice pelo modelo europeu. Atenção que o modelo europeu, por vezes, costuma exagerar em termos de precipitação para o arquipélago, mas, tendo em conta o tipo de fluxo sudoeste, um fluxo subtropical, é, obviamente, muito favorável à ocorrência de precipitação forte e persistente no arquipélago da Madeira. O modelo europeu aponta assim uma situação que poderá andar entre os 70 a 100 litros por metro quadrado nas vertentes sul, terras altas. Eu diria que pontualmente pode ser muito mais que isto em alguns locais, especialmente nas terras altas, e daí o risco máximo em termos de, ou quase máximo, em termos de precipitação extrema dado pelo modelo europeu. Em termos de ventos, como tinha dito há bocadinho, ainda o vento a fazer-se sentir algumas rajadas fortes no grupo oriental dos Açores, ainda no sábado, teremos aqui rajadas até aos 75, 80 km por hora, maioritariamente, neste caso, de oeste, sudoeste, mas a intensidade do vento vai diminuindo nos Açores já no domingo. Na Madeira temos aqui vento moderado, vento geral moderado no sábado. Obviamente podem surgir alguns episódios também de vento um bocadinho mais forte, probabilidade também de ocorrência de trovoadas a acompanhar os aguaceiros mais intensos, e depois temos um domingo muito mais calmo, com o vento a diminuir a intensidade. Chamo igualmente a atenção para o mar, estará bastante revolto, principalmente no sábado ainda nos Açores, com a significativa a subir acima dos 5 metros, quer no grupo oriental, quer no grupo ocidental. Será muito mais calmo, ainda assim, obviamente, não será completamente flat, na Madeira e também em Portugal continental. O que se espera então para a próxima semana? Já passámos do fim, já falámos sobre o fim de semana, vamos agora também falar um bocadinho sobre a próxima semana. E nesta próxima semana vamos também responder, já respondemos a algumas questões dos nossos seguidores nestes primeiros minutos, vamos agora falar sobre o que se espera depois do fim de semana. Temos então o quê? Temos aqui um sistema depressionário, aqui com um centro de 985 hectopascal, é uma depressão centrada a norte-noroeste do território continental e que está sujeita a dois tipos de fluxos completamente distintos. A sul temos um fluxo sudoeste, um fluxo subtropical, uma massa de ar mais úmida e quente, e de norte temos uma massa de ar mais seca e fria. E basicamente este ar frio em altitude acaba por alimentar também esta depressão, podendo provocar obviamente aguaceiros e períodos de chuva fortes em todo o território, a partir principalmente de dia 16.
Esta interação é, na prática, o que eu costumo comparar com uma frigideira. Se vocês colocarem, por exemplo, aqui, pensarem numa frigideira aqui na seta a vermelho, põem a frigideira no fogão, deixam, com óleo, deixam aquilo ficar a aquecer, e de repente lembram-se de fazer qualquer coisa, lembram-se que a frigideira está ao lume, entretanto já está em ebulição. E o que é que vocês querem fazer? Querem baixar a temperatura. O primeiro raciocínio que podiam ter era por colocar água fria em cima. É péssimo, obviamente, não é para fazer, mas a reação é uma reação convectiva de ebulição. Neste caso, o despejar a água era na prática o que está assinalado na seta a branco. É despejar ar frio numa depressão, numa parte mais elevada dessa depressão, numa mistura que já tem também um fluxo subtropical quente e úmido a sul, e portanto temos aqui condições para a ocorrência de precipitação forte a partir da tarde, dia 16. Diria que poderá ter um pico de precipitação com a entrada de litoral para interior a partir da tarde do dia 16 e noite de 16 para 17, ainda com precipitação forte no dia 17. Poderá ser, portanto, um período de muita chuva no território continental, não só ao norte, não só ao centro, mas também na região sul. Obviamente, este tipo de situação pode explotar acumulados muito elevados em curto espaço de tempo. Naturalmente, também, também a região do Algarve está sujeita a precipitação localmente forte. Neste sentido, obviamente, todos os locais que naturalmente estão mais sujeitos ao risco de inundação rápida, principalmente se for conciliado com a maré cheia, poderão sofrer também algumas situações em termos de inundações rápidas. Não diria que isto seria possível se efetivamente não olhasse para aqui e pensasse que poderá ocorrer. Sendo muito mais normal que ocorra essa situação na região norte e centro, diria que é tradicional poder ocorrer também na área metropolitana de Lisboa, Vale do Tejo e, por que não, também na região sul, no Algarve, alguns episódios de precipitação muito forte e risco de cheias rápidas em meio urbano. Já sabe, 16 para 17 e principalmente também dia 17, esta situação. Mas vamos voltar então um bocadinho atrás, vamos até dia 15, segunda-feira. Dia 15 teremos então já um episódio com precipitação também forte, continuar no norte e centro, mas na segunda-feira teremos também já a possibilidade de alguns aguaceiros mais fortes, pontualmente mais fortes, a ocorrerem na região sul. É então o Hipólito a aproximar-se do território continental, na prática estamos a falar da mesma depressão, só que já com outras características. Uma depressão que mergulhou nos Açores, mas neste momento já está a receber então ar frio em altitude. Pelo que, dia 15, teremos então esse episódio de precipitação forte e dia 16 temos também essa situação acompanhada, provavelmente, de trovoadas. Não nos esqueçamos, estamos a falar em gradientes térmicos e também de vento pontualmente forte. Isto porque estamos aqui com gradientes de pressão muito elevados. Obviamente, mais uma vez, tendo em conta o fluxo subtropical, as ilhas, Madeira e também os Açores estão sujeitos a precipitação também, principalmente a Madeira com precipitação mais persistente. As bandas de precipitação podem passar abundantemente também pelo arquipélago nestes dias 15, 16, 17 e diria 18 também. O vento é uma preocupação e é mais uma resposta também, obviamente, para os nossos seguidores que nos colocaram esta questão se seria uma situação preocupante em termos de vento. Obviamente, é uma depressão com um cavamento bastante significativo, poderá produzir rajadas superiores a 100 km por hora na faixa litoral e terras altas, e, obviamente, vento muito generalizado. Isto para a noite de 16 para 17 e dia 17. Portanto, temos aqui uma situação de, obviamente, temporal no território continental, principalmente neste caso no território continental, com a passagem a norte desta depressão a gerar na banda sul toda esta mancha, este gradiente de pressão a gerar uma mancha enorme de ventos fortes no território continental. É uma situação invernal, obviamente, não é uma situação excepcional, mas é uma situação que poderá despoltar algum tipo de avisos, poderá eventualmente até levar à não digo à nomeação porque ela já existe, mas poderá levar, obviamente, à emissão de avisos laranja em termos de vento e, porque não, diria mesmo possível algum aviso laranja ou mesmo vermelho em termos de precipitação nestes dias. Vou falar aqui um bocadinho também, porque ainda não falei muito, sobre a região sul. Como disse, até dia 15 não se espera precipitação muito significativa, apesar de segunda-feira já temos ali alguns aguaceiros mais significativos do que no domingo. A chuva a sul entrará mais no dia 16 ao final do dia e será principalmente entre o dia 16 e amanhã de dia 18. Teremos então esta probabilidade de maior precipitação nestes dias,
o fluxo estará muito mais vincado a sul nestas alturas e, em termos de precipitação, espera-se, hum, tirando a zona interior do Baixo Alentejo, que poderá ser muito mais sacrificada com menos precipitação, infelizmente, obviamente, porque é uma zona que precisava de muita chuva também. Diria que a faixa litoral, toda a metade litoral sul e também a região do Algarve poderão ter alguma precipitação significativa neste evento, principalmente nestes dias 16 e 17, na aproximação destas linhas de precipitação e instabilidade. Mas será uma situação muito pontual, não resolve minimamente nada. Na prática, o que estas regiões precisavam era de chuva contínua, precisavam era de precipitação abundante, não de um dia de chuva ou dois e depois que tudo passasse rápido e não voltasse a chover. Não quer dizer que não volte a chover, provavelmente voltará, não sei ainda se não voltará antes de 21, mas a verdade é que a expectativa é estes dias 16 e 17. Não vos vou desmentir, vou dizer efetivamente, se não chover entre 16 e 18, provavelmente pouca ou nenhuma precipitação já cairá até final do mês na região sul. É isso que temos que ter em consideração. E é preciso muito mais chuva do que estes 16 a 18. Vai chover, é certo, provavelmente em alguns dias vai chover o dia inteiro, entre a noite 16 e a tarde de 17 provavelmente vai chover de forma contínua, em regime de aguaceiros, mas não vai ser nada que traga o enchimento das barragens, porque isso é uma situação que não se faz num dia, à exceção de situações de enxurrada, não se faz num dia e neste tipo de situação era preciso chuva persistente durante vários dias. O que se espera então depois disso, depois do dia 19? O mapa, este gráfico, é um gráfico de geopotenciais. Isto mostra na prática, quando está mais baixo, mostra a aproximação de depressões ou de baixas pressões, ou ciclones, sistemas ciclónicos, que trazem um período mais instável. E naturalmente esse período mais instável está aqui a começar a partir de 13 e vai naturalmente até ao dia 19. A partir de 19 temos aqui a subida dessa linha de geopotenciais e diria que é muito provável que a partir de 2021 tenhamos, eu não digo que dia 20 não chova ainda em alguns locais, mas que a partir de 21 tenhamos então um período muito mais estável, tempo anticiclónico no território continental em perspectiva. E vou responder então às questões dos nossos seguidores. O nosso seguidor Pedro Amar, também membro do grupo Meteomira, perguntou quando é que vamos voltar a ter neve no alto da torre. À partida, apesar da neve, e como disse hoje de manhã, da neve desaparecer rapidamente este fim de semana, a neve vai dissipar muito rápido, não vai, a chuva vai limpar completamente a neve. A partir, talvez na quinta-feira, possamos ter nos pontos mais altos um episódio também de neve. Mas será uma situação pontual e rapidamente, obviamente, a precipitação deverá escassear. E as temperaturas, ao subirem, o fluxo sudoeste é terrível também, acaba por gerar também a limpeza dessa mesma neve com alguma facilidade. Não digo depois, eventualmente também, no próprio fim de semana, não possa ocorrer algum aguaceiro, um outro aguaceiro de neve, na passagem de uma frente, que provavelmente ali entre 20 e 21 haverá, ao que tudo indica, a passagem de uma frente. No entanto, diria que nessa altura, após a passagem da chuva, é que as temperaturas deverão descer, pelo que será difícil a ocorrência de neve por ausência da precipitação. Pelo que, mais garantidamente, acredito que na quinta-feira possamos ter um episódio de neve nos pontos mais altos da torre. A segunda questão, a nossa seguidora Sara Rocha pergunta-nos qual será o tempo para o outro fim de semana. Portanto, não este, o próximo. É como estava a dizer, será muito mais estável do que este. Este fim de semana já terá muito mais instabilidade, muito mais chuva do que o próximo. O próximo, apesar de poder ter chuva na região centro, a passagem de uma frente, acredito que essa frente deverá deslocar-se de norte no dia 19 para a região centro 20 e manhã de 21, depois dissipando. Acredito que será uma situação muito mais estável ainda assim. Na Serra da Estrela, apesar de poder as temperaturas descer, diria que na altura da precipitação é provável que seja mais sob a forma de chuva do que neve. Neste momento acredito que seja mais sob a forma de chuva, mas lá está, estamos a falar já numa distância muito grande, pelo que não vou meter as minhas mãos no fogo para que não caia alguma neve nessa altura, quando no pós-frontal daquele dia 20,
não sei se cairá ou não alguma neve, provavelmente a precipitação escasseará. No entanto, a neve cairá na quinta-feira, provavelmente será rapidamente limpa também pela chuva dessa frente, pelo que diria ser muito difícil encontrar neve na Serra da Estrela nesse fim de semana. Daniel Costa, boa tarde, sou de Almodóvar, Baixo Alentejo. Como serão os próximos tempos em termos de precipitação? Obviamente é uma situação muito complicada, é sempre muitíssimo complicado. Um, eu vou ser muito sincero, a região do Baixo Alentejo e principalmente o Baixo Alentejo interior não deve ter grande sorte em termos de precipitação nos próximos tempos. Não vejo que possa chover assim nada que vá ser suficiente para encher para fazer reservas de água. Um, digo isto, pelo menos mesmo com esta chuva que vai cair agora, não acredito que seja suficiente para fazer o que quer que seja nessa região. Pode umedecer os solos, continuar a umedecer, pode efetivamente recarregar um bocadinho, um pouquinho, as reservas de água, mas não será esta chuva certamente que irá fazer grande diferença. Em termos de futuro, assim, os modelos em termos de futuro é sempre um bocado arriscado falar a longo prazo. O modelo europeu, por exemplo, mostra um fevereiro também com precipitação, mas eu tenho algumas dúvidas. O vórtice vai fortalecer-se novamente. Eu diria que este tipo de situação de vórtice a fortalecer é muito propício ao posicionamento do anticiclone em cima de nós. O anticiclone poderá, certo, quase por certo, terminar este mês na sua posição favorita, que é na Península Ibérica, e quando assim acontece no início de fevereiro, costuma-se dizer que no dia da Senhora das Candeias, se estiver a rir, está o inverno para vir, se estiver a chorar, está o inverno a passar. O dia da Senhora das Candeias é dia 2 de fevereiro. Eu acredito, neste momento, apesar de ainda estarmos longe, que o anticiclone vai marcar presença nessa altura, entre o final do mês e o início de fevereiro. E sendo assim, eu diria que ser muito provável que não seja o fevereiro que vai marcar grande diferença. Talvez tenhamos então uma primavera ou mais tarde depois uma retoma de precipitação para poder ajudar alguma coisa. Mas também quanto mais tarde chover, mais pior é, porque na prática começamos a ter dias maiores, começa a haver mais evaporação e a evaporação é um grande problema, porque mesmo que chova 10, 20 milímetros, se depois tiver um sol radiante e 25, 26 graus, rapidamente essa precipitação é dissipada. O ideal seria chover agora, o ideal seria chover em fevereiro. Eu, pessoalmente, tirando esta chuva que vai ocorrer agora, não acredito que tenhamos nas próximas 2 semanas, provavelmente, mais episódios de precipitação significativos. Um, Depois, sim, possivelmente lá mais para a frente, se calhar, quem sabe ainda em fevereiro ou já em março, podemos vir a ter alguma inversão. É natural que a primavera traga episódios de bolsas de ar frio em altitude, principalmente quando o vórtice polar começar a enfraquecer, e ele tenderá, obviamente, a enfraquecer a certa altura. É possível que essas bolsas de ar frio venham para baixo e que favoreça também a região sul em termos de precipitação. Mas, mais uma vez, este tipo de precipitação de bolsas de ar frio é localizado, são trovoadas, situações muito pontuais, muitas vezes chove num sítio e não chove noutro, e é sempre muito, muito incerto. Portanto, é a última questão então. A Cristina Ribeiro pergunta quando é que vamos voltar a ter neve a cotas baixas? Se vamos ter ainda neve a cotas baixas este ano. Eu, eu quase que, não vou meter as mãos no fogo, obviamente, mas quase que diria que ser praticamente impossível isso ocorrer este ano. Pelo menos em locais pouco habituais. Não digo que as cotas, por exemplo, é natural que por vezes até na primavera neve em cotas relativamente baixas, mas mais no interior. Eu, quando falamos aqui em cotas baixas, creio que estamos a falar, por exemplo, em situações como 2006, 2009, 2010, situações mais engraçadas, junto ao mar, mais próximo do mar, essas situações. Eu acho que isso não vai acontecer este ano de maneira nenhuma neste momento. Tivemos uma oportunidade, de facto, disso ocorrer recentemente. Não houve essa possibilidade, porque a Bolsa de Ar Frio interagiu rapidamente com o Hipólito, e o Hipólito fez subir a bolsa de ar frio, que traria provavelmente até, quem sabe, alguma surpresa em termos de neve.
mas essa possibilidade passou e normalmente nós não temos uma segunda oportunidade neste aspecto. E quando estamos a aproximar-nos, é claro que ainda estamos longe, vamos entrar agora no período mais favorável a isso, que será entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro, mas olhando já para os modelos para a frente, eu diria ser neste momento praticamente impossível que pelo menos até ao final da primeira semana de fevereiro isso venha a ocorrer. Hum, Quem sabe ainda possamos vir a ter alguma coisa, mas eu acho que a probabilidade é extremamente baixa de termos essa situação. E foi tudo um episódio bastante prolongado do tempo com o Meteomira, muitas perguntas, houve muitas perguntas também foram respondidas ao longo deste mesmo episódio. Espero que tenha sido elucidativo sobre o estado do tempo. Esta é apenas a visão da própria Meteomira. Tivemos aqui também, ao longo da tarde, discussão no grupo Meteomira sobre alguns dos temas e algumas das questões, e naturalmente a nossa equipa estará disponível no grupo Meteomira também para responder, caso saiba, obviamente, algumas das questões que possam ser colocadas. Eu dou assim por encerrado este episódio de sexta-feira, com a previsão para o fim de semana, com o falar sobre a semana que vem, falar também sobre várias coisas para a frente. E desejo-vos um excelente fim de semana. Já sabem, se puderem, subscrevam o canal da Meteomira no YouTube. Estão a ajudar a Meteomira de forma totalmente gratuita, sem qualquer tipo de gastos. Muito obrigado pela vossa atenção e um excelente fim de semana.